A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, que estamos nós para mais uma Escola Bíblica Dominical. Que este domingo seja um domingo de bênção, de graça, seja um domingo de paz na sua vida. E que a lição de hoje venha nos trazer maturidade cristã. Então, muito bom dia. Já peço aqui para você compartilhar o link da nossa rádio, da nossa TV. Se você estiver assistindo a gente, ouvindo pela rádio ou assistindo na nossa TV, ou você compartilhar também o nosso canal no YouTube. Você que estiver no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal, deixe lá o seu like e também ative o sininho para você receber as notificações das próximas publicações. Amém? Querido, esta é a revista deste trimestre, tá? E o tema da nossa lição, meu amado, que começa hoje, é os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo, tá? Vamos aprender aqui sobre as sutilezas, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então esse é o tema desses 3 meses, tá? Dessa lição abençoada, e eu espero que você, meu querido, esteja aí pronto, para receber de Deus esta porção da palavra, este alimento que pode com certeza fortalecer a sua fé cristã. Amém? Querido, o tema da nossa lição, a lição número 1 do dia 3 de julho de 2022 é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso textuário está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais que receberam de Deus. Amém? Queridos, a leitura bíblica está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Querido Deus, nosso Pai Celeste, querido Pai, nós te agradecemos por tua palavra lida. Pedimos ao Senhor a direção, meu Deus, da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor
nosso Deus, tá bom? Então, amados, a igreja, ela está sob ataque. Não podemos esquecer que há sempre uma batalha tremenda, uma batalha espiritual tremenda, né, entre o bem e o mal. Esses ataques, eles são sutis, são perspicazes, não é? Então, nesse trimestre, nós vamos estar estudando a respeito das sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, para possamos desenvolver esse importante tema, nós vamos realmente precisar de toda a nossa atenção voltada para a palavra de Deus, para podermos entender, tá, amados, a profundidade do estudo, a importância desse estudo para as nossas vidas. Olha, a lição, ela tem 4 objetivos a alcançar. Objetivos que são importantes. Primeiro, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. Terceiro, alencar as esferas do ataque. E também, como 4º ponto, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Então estamos, sim, sob ataque ferrenho, maciço de Satanás. Aí nós precisamos aprender, amados, entender a natureza desse ataque, e também nós precisamos ver as esferas do ataque, como também entendermos os instrumentos de proteção que a igreja tem, tá, irmãos? Então, de tempo em tempos, queridos, Satanás, nosso adversário, planeja ataques contra a igreja de Cristo, né? E nesses últimos dias, os ataques de Satanás, eles não são claros, eles se revelam assim sutis, perspicazes, né? Sedutores, tá? E quando muitas pessoas percebem, já é tarde demais, já caíram. Então nós precisamos estar vigilantes nesses últimos dias, tá? É preciso cuidar da vida espiritual, como lendo a palavra de Deus de maneira disciplinada, cultivar uma vida de oração, uma vida de jejum. As nossas armas, amados, são armas espirituais, e nós temos que lutar na área espiritual. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Satanás sempre foi oposição, sempre será. Então, amados, fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo, tá? Então, nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, é sempre Satanás. A palavra-chave, queridos, da nossa lição é sutileza, tá? Satanás, ele é sutil, queridos. E o nosso primeiro ponto da lição é a igreja sob ataque. A igreja debaixo do ataque de Satanás. A sutileza do ataque. Olha, amado, um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs, elas crescem nas últimas décadas em escalas exponencial, né? Nós estamos vendo que a oposição à igreja, à obra do Senhor, a oposição à evangelização, a oposição à pregação da palavra de Deus estão crescendo, e crescendo muito. Se em anos passados as perseguições, os conflitos bíblicos eram os
instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil, tá? Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos, de práticas que são contrárias à nossa fé, mas que estão sendo normalizadas pelas leis dos países e, como estamos no Brasil, pelas leis da nossa nação. Então, queridos, precisamos ver quão sutil é Satanás em nos atacar, tá? Em nos tentar derrubar na nossa fé cristã. Segundo, o alerta para o povo de Deus. Um fato de difícil observação nas Escrituras, irmãos, é que Deus sempre manteve o seu povo sobre a terra, né? Sempre manteve o seu povo sobre a terra. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo, né, sem que fosse avisado. Os alertas, as advertências sempre vinham, tá? Então é importante nós observarmos isto, tá? Que nas Escrituras sempre nós vemos Deus mantendo o seu povo em alerta, tá? Sempre, tá? E no Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, que nada acontecia com o povo de Deus, sem que esse povo fosse avisado. Então os alertas, as advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Aqui em Gênesis, por exemplo, no capítulo 37, versículo 5 ao versículo 7, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, querido, veja só, tá? É importante nós entendermos, tá? Que, queridos, Deus sempre mantém o seu povo informado. Olha, José sonhou, né? Sonhou também José um sonho que aconteceu a seus irmãos. Por isso, eles aborreciam a José. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é Deus avisando, né? Avisando ao seu povo que José seria levantado para a proteção do próprio povo de Israel, tá? Aqui queridos, nós vemos aqui também uma outra referência no capítulo 45, versículos 5 e 8 de Gênesis, versículo 1 a 8 de Gênesis, e diz: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos que me haverdes vendido para cá,
Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então veja bem, queridos, que Deus, ele sempre avisa aos seus servos o que vai acontecer e Deus sempre está cuidando da gente, tá? Satanás tem as suas armadilhas, mas Deus tem a sua maneira de proteger-nos. Durante a monarquia, irmãos, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Se nós formos ver aqui tantas referências, por exemplo, 2 Reis 6:8, 12, Isaías 3:16, e temos várias referências aqui que falam dessa situação. Olha, por exemplo, o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel, né? E consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por aquele lugar, porque os sírios descerão ali. Olha só, Deus mandando avisar o rei de Israel através do profeta. Deus sempre avisando, Deus sempre cuidando de nós, Deus sempre nos protegendo, tá? Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é entre nós que está informando o rei de Israel sobre os nossos passos, os nossos projetos? E então um dos servos daquele rei disse, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Quer dizer, mesmo aquilo que tu falas lá em segredo, tá? O homem de Deus, ele consegue avisar para o rei. Sabe por quê, amado? Porque Deus, tá? Sempre vem advertindo, Deus sempre vem nos avisando das armadilhas de Satanás contra nós. Não é diferente hoje, meu amado. Sabe, Deus tem avisado você através da sua palavra, mas muitos não estão dando atenção à palavra de Deus. Tá certo, meu amado? Se você ler aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 14, diz assim, olha, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha, meu amado, veja bem, Deus sempre cuidando e avisando o seu povo, tá certo, meu querido? Então, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à sua igreja. O Espírito expressamente diz aqui, olha, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, o que o Espírito fala aqui, meu amado, que nos últimos tempos apostatarão da fé. É o que nós estamos vendo hoje, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é o que nós estamos presenciando, meu querido, nesses últimos dias. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. É isso que o Espírito está dizendo.
o Espírito diz à igreja, alerta a igreja sobre o que acontecerá nos últimos tempos, tá? As doutrinas, as falsas doutrinas sendo pregadas aí, meu amado, de maneira ferrenha, tá? Sendo divulgadas e as pessoas aceitando, absorvendo, engolindo, bebendo estas doutrinas. O Espírito do Senhor, portanto, amado, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então é importante nós estarmos atentos. Então, Deus alerta o seu povo contra o que está, o que virá, o que está e o que virá ainda. Tá certo, amados? Terceiro, a igreja na reta final. Sabemos, e muitas são as pregações sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja está na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo, irmãos, é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo de Deus. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Nós não estamos aqui desinformados sobre os ataques de Satanás. Não há razão, portanto, para surpresas. Nós sabemos, fomos avisados, estamos sendo avisados. Foi previsto e foi registrado nas Escrituras que essas coisas aconteceriam. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, tá? Nós já lemos aqui, né, em 1 Timóteo, tá? Capítulo 4, versículo 1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós já ouvimos isto. Então a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nos tempos da igreja, se levantarão falsos profetas, pregarão falsas doutrinas, haverão espíritos enganadores. Então, amados, é importante entendermos isto. É uma referência, tá, ao período compreendido como sendo a era da igreja. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos tempos. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17, Paulo falando justamente isso aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Paulo usa aqui a profecia de Joel, está entendendo, meu amado? Para mostrar o que vem aí nos últimos dias, tá? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém, querido? Então, veja bem, tá? De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Aqui em 2 Timóteo, Paulo mostra como os homens se comportariam. 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 7, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não pense você, meu amado, que nós não estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, te afasta, a igreja, desse tipo de gente. Olha, querido, porque deste número são os
que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, meu querido, veja bem o que o Senhor tem falado aqui, tá? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E não tem sido fácil hoje, meu amado, para a igreja. Quantas visitas, quantas buscas, quantos trabalhos, quanto temos feito, temos procurado. Não é verdade, meu querido? Visitado, procurado trazer o povo à igreja. Tem sido difícil, porque as pessoas estão tomando essas atitudes aqui, tornaram-se amigos de si mesmo, meu amado. Então, a precisão com que foram descritos estes sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, tá? Deveria servir de alerta máximo para nós, tá? É uma precisão tal, tá? Que o Senhor descreve aqui os ataques sutis de Satanás, tá? E não diz assim, é no dia tal, na hora tal, no ano tal, no mês tal. Não, pode ser a qualquer momento, tá? A profecia, ela é bem clara, ela é objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse fato, esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, meu amado, o que nós da igreja de hoje podemos dizer? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, Paulo diz o seguinte: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados, são chegados os fins dos séculos. Então, meu amado, presta atenção, Deus tem falado, Deus tem alertado a igreja, e Deus tem dito que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito difíceis. A igreja está na reta final. O que a igreja pode dizer, amado, de toda essa situação da época que nós vivemos? Nós realmente não estaríamos na reta final? Tá? Não é a nossa última volta desta corrida, meu querido? A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Olha, sutileza, querido, é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, de meigo, de suave. Trata-se de um comportamento hábil, um comportamento perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa pode ser sutil, ter sutileza, tanto para o bem, para fazer o bem, como também para fazer o mal. Então, neste trimestre, o objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja está sob o ataque ferrenho de Satanás. Satanás está atirando de todos os lados contra a igreja do Senhor Jesus. O segundo ponto da nossa lição é a natureza do ataque. Querido, o ataque é de natureza espiritual. Não esqueça disso. O ataque é de natureza espiritual. Nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo físico e no metafísico, tá? E a nossa grande batalha está justamente no mundo metafísico, está justamente no mundo espiritual, tá? Em sua exposição, o apóstolo fez referência a espíritos enganadores e a demônios, aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, meu amado, não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios têm atacado a igreja de maneira ferrenha. Os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Então, nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. De fato, ao descrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra quem? Contra as potestades, né? Não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades do mal. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Segundo, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus, que revela a sutileza do diabo, né? Esse é justamente a natureza do ataque. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosos. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, fala mentiras e ele mesmo acredita naquilo que fala. Meu amado, esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Então, a operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom e o que é moralmente ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o que é certo e o que é errado. Então não esqueça, podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas: a sobrenatural e a moral. Não é verdade, meu querido? A sobrenatural e a moral. Então, amados, o apóstolo dele insiste que devemos andar. Ele insiste que devemos andar em Jesus, que recebemos para ficarmos arraigados nos ensinamentos de Jesus, que nós recebemos para ficarmos arraigados, edificados e firmados de maneira como fomos ensinados, né? Então, amados, entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós praticamos. Às vezes, há alguns pontos em comum entre eles e nós, né? E nisso reside o perigo, por aí que eles entram, tá, irmãos? Então, é importante nós termos muito cuidado com aquilo que estamos recebendo, tá? Das pessoas. Quando vamos a algum lugar, que ouvimos, as pregações que ouvimos, os vídeos que nós estamos assistindo aí pelo YouTube, as mensagens que estamos assistindo aí pelo YouTube, geralmente esses falsos profetas
eles colocam temas sensacionalistas nas suas publicações, justamente para chamar a atenção, né? Para que você acabe navegando nesta onda de sensacionalismo e receba as doutrinas falsas de espíritos enganadores, de demônios que tentam sutilmente desviar você do caminho da salvação, desviar você do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, temos aqui o terceiro ponto da nossa missão: as esferas do ataque. É interessante nós vermos aqui, meu amado, na lição, como nós começamos, como a lição foi dividida, né? A igreja sob ataque, né? Estamos em guerra e esta guerra, ela não tem tido hiato, não tem tido pausa. Estamos sob ataque constante de Satanás, e muito mais agora nos últimos dias, porque o Senhor Jesus tem vindo buscar a sua igreja, né? O segundo ponto da lição nos mostra a natureza do ataque, né? E o ataque é de natureza espiritual, também o ataque é de natureza moral, e nós não podemos esquecer disso, tá? Então, queridos, precisamos ter cuidado, é isso que o apóstolo Paulo nos orienta, termos cuidado sim com os ataques de Satanás, tá? Então ele diz aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então tenha cuidado para que ninguém vos engane, para que ninguém vos faça presa de falsas doutrinas, tá certo, meu amado? E o terceiro ponto é a esfera do ataque, tá, queridos? Então, a esfera é religiosa, a esfera do ataque é social, e nós precisamos entender isso, tá? Que estamos sendo atacados na esfera religiosa, tá? A forma como Satanás está trabalhando hoje é justamente aí, e nós precisamos estar cautelosos. É na esfera social também, amados, e nós precisamos entender esta verdade para as nossas vidas, para não sermos enganados, tá? Então, a esfera do ataque. Primeiro ponto, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre, né? É importante vermos, tá? Em que esferas é que nós estamos sendo atacados, tá? Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Nós já lemos, mas vamos repetir a leitura de 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, meu amado, veja quanto somos alertados. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. Sabe, amados, precisamos estar arraigados na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. O Senhor mesmo diz: meu povo é destruído, este povo é destruído por falta de conhecimento. Paulo aqui dá um alerta, Paulo aqui fala para que estejamos alerta. Ele diz: o Espírito expressamente diz que vai acontecer. Ele alerta sobre aqueles que apostatarão da fé, aqueles que ensinarão vãs filosofias, doutrinas falsas, meu amado, espíritos enganadores, espíritos de demônios. Então não há dúvida
não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. Então, meu amado, tenha cuidado. Satanás é sutil, Satanás é ardilhoso, ele procura nos enganar. E se nós não estivermos, irmãos, arraigados na nossa fé, na palavra do nosso Deus, podemos ser enganados por Satanás. E o que é pior, agora estão a serviços dele. Esse que é o pior. Essas pessoas caíram, sucumbiram e agora estão a serviços de Satanás. Eu conheço pessoas que hoje combatem a Bíblia, que correram uma fé de 30 anos, 40 anos, e hoje combatem a palavra de Deus, questionam a autenticidade da palavra de Deus, não vão à igreja porque não acreditam mais na Bíblia, sucumbiram diante ao ataque de Satanás e caíram nas armadilhas de Satanás e se tornaram servos dele, tá? Estão agora a serviço dele para, irmãos, desacreditar a igreja, desacreditar a Cristo, desacreditar a fé cristã. Queridos, aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Você sabia disso? São aqueles que Satanás consegue arregimentar dentro da própria igreja, que sucumbem na fé, que se deixam conduzir pelas falsas doutrinas, tá, irmãos? Então, é esse caso aqui, por isso que Paulo alerta claramente. Olha, o Espírito, olha só, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, alguns irão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, tá? Então, queridos, os inimigos da igreja, os principais inimigos do Evangelho, vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos, que mais causam escândalos ao Evangelho, são aquelas que já lutaram em suas trincheiras, que já lutaram em favor do Evangelho e hoje derrotados, sucumbidos pelas forças de Satanás, por falta de vigilância, por terem se descuidado, hoje se tornaram instrumentos de Satanás para trazer escândalo, divisão, problemas dentro da igreja. Então não é de admirar que as pessoas que mais causam danos, mais causam escândalos ao Evangelho de Jesus Cristo, sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente, querido, você conhece alguém assim, não é verdade? Certamente você conhece alguém com este comportamento, não é verdade, meu querido? Então, amados, outra coisa interessante, tá? É que a esfera que nós lutamos é a esfera religiosa e, segundo ponto, a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja, amados, é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, tá? Vamos ver aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aqui: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Queridos, veja só, tá? Veja só, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, tá? Olha o que nós vemos aqui, não é verdade? Olha só o que nós
temos visto, tá, aqui, tá? Proibindo o casamento, né? Olha só, amados, veja só o que fala a palavra aqui. Proibindo o casamento, tá? E fazendo o que mais, irmãos? Ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Só, padre, que não há nenhuma dúvida, né, da ação maligna aqui na esfera social, tá? Outra esfera do ataque do Senhor, como falamos, né, o ataque de Satanás à igreja do Senhor, é a social, tá? E nós vimos aqui em 1 Timóteo 4:3, tá? E é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, né? Sem dúvida, amados, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, tá? Se não a mais importante. Então, nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria as famílias, atacando a família brasileira de uma forma terrível, ferrenha, tentando desmoralizar a família, tentando, meu querido, destruir a família, mudar os conceitos da família, tá? Então nós não temos nenhuma dúvida, né? Tá? A família, ela é a mais importante instituição social que existe. Então, nesses últimos anos, nós estamos vendo o que está acontecendo com a família. Os ataques sutis de Satanás, de demônios, com seus demônios, atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a família cristã. Estamos então sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar, amados, para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, Satanás atinge a sociedade. Atacando a família, Satanás desorganiza a vida social de toda a nação. Famílias fracas será o sinônimo de igrejas fracas, sociedade fracas, escolas fracas, tudo enfraquece, porque a família é a célula máter da sociedade. Então, amados, temos aqui as esferas de ataque de Satanás. Ele ataca na esfera religiosa, tentando destruir o conceito da igreja de Jesus Cristo, tentando destruir a fé daqueles que se comprometeram com Cristo, tentando destruir a imagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele ataca também no social, tentando desvirtuar, mudar, irmãos, o conceito de família. É dessa maneira que ele vem atacando de forma sutil, usando instrumentos dele para criar leis que venham dar legalidade àquilo que é ilegal, que venha moralizar aquilo que é imoral, criando leis que venham deformar, que venham desconstruir a família. Irmãos, queridos, a família é a mais importante instituição social que existe. Nesses últimos anos, Satanás tem trabalhado, combatido a família, a natureza da família, a seriedade da família, a importância da família, a santidade da família, a instituição da família. Satanás tem combatido, ele e seus demônios têm atacado com muita fúria a família, especialmente a família cristã. Estamos nós sob fogo cerrado,
O crente não pode, o cristão não pode se descuidar, não pode relaxar. Satanás, ele não dá trégua, meu irmão. Satanás, ele não dá trégua, ele luta. Enquanto você está dormindo, ele está lutando contra você, ele está disparando seus dardos venenosos. Então, as mais variadas leis e decretos que estão sendo criados é com o intuito de desconstruir a família. E nós, cristãos, precisamos acordar para essa realidade. Pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Satanás atinge você. Queridos, podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas: a esfera religiosa e a esfera social. Amém? Queridos, Deus deu a Israel profetas legítimos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 ao 21, e até o 21, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então, meu amado, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, Pedro fala assim: Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina, trazendo sobre si mesmos a repentina perdição. Olha, meu querido, veja bem, tá? Então, Deus, né? O Deus deu a Israel profetas legítimos, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá? E então, amados, mas também houveram falsos profetas, houve permissão de Deus para o surgimento de falsos profetas. E como identificar, amados, o falso do verdadeiro? O texto sagrado diz: profeta ou sonhador. Tá? Meu amado, aqui em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Olha, profetas ou sonhador de sonhos. Procura identificar, tá? Como identificar o falso do verdadeiro, né? O texto sagrado diz profeta ou sonhador, tá? Isso fala de sinais grandiosos que podem impressionar os incautos. O termo vamos após outros deuses, aqui de Deuteronômio 13, versículo 2, por exemplo, que diz assim: E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamos falsos profetas, te conduzindo para outros caminhos. Tenha cuidado, meu irmão, quando as pessoas querem te tirar da tua fé para te levar para outros caminhos, seguir outras doutrinas, outras filosofias vãs, tá? Então tenha cuidado. Vamos após outros deuses. Mostra tratar-se de milagres estranhos. Cuidado, meu amado. Qualquer um, portanto, mesmo com o mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres.
Quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores, não pode ser conduzido por impostores no Evangelho de Jesus Cristo. Quarto ponto, amado, a igreja protegida. A igreja protegida, tá, amado? Então, veja bem, o Senhor tem protegido a sua igreja. Olha, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. É como um soldado que não sabe usar a sua arma. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, irmãos, o Senhor fala sobre este tema, tá? Então, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, as reuniões menos frequentes na igreja são aquelas dedicadas à oração. É a reunião que menos pessoas vai. Alguém já disse que os grupos de orações começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Não é verdade? Anteriormente não havia grupos de oração, círculos de oração. Havia uma igreja que orava. Hoje a igreja deixou de orar, então formou-se grupinhos para orar. Que a igreja volte à prática da oração. Portanto, persevere na oração. A oração é uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra esses ataques: a palavra de Deus e a oração. As pessoas não querem nem a palavra de Deus e nem tampouco querem orar. Então são pessoas desarmadas, desmuniciadas para lutar contra Satanás. Para concluir, nesta lição nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Então é preciso, portanto, conhecer a natureza desses ataques, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui chegando à conclusão da lição. E devemos lembrar aqui como ocorre a perseguição à igreja nos últimos dias. Ora, a perseguição à igreja atualmente ocorre por meio da normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Segundo a lição, o que significa a expressão últimos tempos? A expressão últimos tempos, querido, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Em qual esfera se encontra o comportamento hipócrita e mentiroso? Na esfera moral. Qual a expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? Que proíbe o casamento. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Que você tenha um domingo de bênção, um domingo de graça, um domingo cheio de paz. Nós nos encontramos na próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe, te dê a paz.
amigo,